que é a Batalha dos Juízos? A Batalha do Juízo é aquele confronto entre dois samurais de elite através da palavra. Então, se você está acostumado a assistir filmes, né, marciais, de samurais ou de espadachins, tanto chineses como japoneses, você vai observar que em algum momento os personagens que estão em oposição, eles vão começar o confronto através da palavra. Então um vai dizer uma coisa e o outro serenamente vai rebater o que foi dito. Então esse é o início do confronto, esse é o início do anel do fogo propriamente dito, que é o conflito. Então a batalha do juízo, ela já vai determinar quem é o vencedor e quem é o perdedor pela forma como ele argumenta, pela forma como ele rebate as provocações e os desafios verbais, o quanto ele se mantém sereno e seguro, porque neste momento, quando está havendo, né, uma batalha do juízo através da palavra e do argumento provocativo, dá para perceber quem ganha e quem perde pelo olhar de quem está dentro desse confronto. Pela forma como o espírito responde, se ele se mantém sereno, se ele se enfurece, se ele se assusta, tudo isso vai dando indícios para o outro, né? E o que acontece? Essa música não é o que eu pensava que fosse, mas ela é bem alegre, mas não é o que eu estava pensando. Ela deu uma desafinada aí, tá? Mas tudo bem, vamos continuar. Então, o que acontece? O que acontece na Batalha do Juízo? Você tem que entender que tudo nessa vida é através da palavra. A força da palavra, o poder da palavra. Palavra maldita. Você tem aquele som de maldito, né? Maldito é uma coisa ruim, mas se você entender o que significa maldito, foi algo que foi dito de forma ruim. Quando você fala, você produz um som. Esse som reverbera no espaço que há entre você e o ouvinte. Vai entrar pelo ouvido, que é o órgão da percepção auditiva, no sentido de som. Então, essa reverberação vai, através do ouvido, reverberar, chegar no seu cérebro, produzir um estímulo, e você vai identificar o que foi dito. É assim que funciona o processo da palavra e do sistema auditivo e percepção auditiva, tá? Porque você pode ouvir, mas não entender o que você ouviu. A percepção auditiva vai te dar o estímulo e você vai compreender o que foi transmitido através do som para chegar em você que está aqui dentro. É tudo muito bonito, é tudo muito profundo, é tudo muito rico, mas você tem que entender. Porque se você entender, né, com profundidade, você pode tirar proveito disso em prol de você e dos seus intentos. Mas se você não entende, você pode ser levado como uma folha ao vento ou uma folha na água, né, onde há um fluir e você vai junto, mas sem tirar proveito e sem estar no controle. Então você vai estar sendo arrastado. Geralmente uma pessoa que está sendo arrastada pela correnteza, ela se machuca muito, ela se quebra muito no processo. E quando isso passa, ela está aos pedaços, tá? Mas se você sabe, né, surfar, olha só, se você sabe surfar essa onda e ainda ter a atitude T, né, que é a atitude certa, é a atitude da alegria, ainda gostar disso, né, de ficar no instável, mantendo o equilíbrio, e você ficar alegre, se motivar, isso for o seu Ikigai,
Meu amigo, essa vida é uma vida de surfista, tá? Uma vida perfeita. E é isso que você tem que entender, é nisso que você tem que transformar a sua vida. Eu tive um aluno surfista que quando ele veio fazer Tahiti, ele não tinha equilíbrio nenhum, porque ele só sabia se equilibrar em cima de uma prancha. Mas quando o equilíbrio tinha que ser numa superfície sólida e estável, ele não conseguia ficar em pé, entendeu? Deixa eu ver o que a Angel tá falando aqui. Que hoje a Angel tá inspirada. Eu tô impressionado de ver. Ela tá acertando tudo. Isso mesmo, Angel. O jogo é você saber contra-atacar e rebater, né, o que está sendo dito. Justamente é nesse momento que você ganha ou você perde. Porque às vezes você está com a razão, o outro está errado, mas o argumento dele é maior e melhor. E você acaba perdendo por causa do argumento, porque você não consegue rebater, o que o outro está dizendo. Você sabe que é falso, você sabe que é mentira. Mas se você não tem uma base, né, de verbal, de argumento, para provar que aquilo está errado, então aquilo passa a ser uma verdade. E você perdeu. E aí a mentira ganha. Tem o Excalibur, com a história do rei Arthur, é uma história perfeita sobre esse momento. Por quê? Porque tudo estava, no reino do rei Arthur, tudo estava montado e fundamentado pela verdade. Então, quando a verdade predomina, quando a verdade é mantida, então há prosperidade. Então o reino era próspero, o reino que ele governava, todo mundo era feliz e era próspero, porque todos viviam na verdade. Mas aí ocorreu uma mentira, né? Ocorreu um erro muito grande dentro do reino dele. Ele, principalmente não, junto com os cavaleiros dele, porque ele tinha os cavaleiros dele, né? Que eram os espadachins, né? Eram os guerreiros de elite do rei Arthur e que estavam lá jurados de lealdade ao rei. Mas um deles acabou traindo o rei. Não ao nível de luta em si, né? De traição de reino, mas traição de homem, né? Porque ele se apaixonou pela esposa do rei Arthur e acabou traindo o rei Arthur, né? Com a esposa do rei Arthur. E isso é uma coisa que não podia ter acontecido. Mas aí, quando a questão veio à tona, então o Arthur falou, então vamos para a espada, porque a espada ela vai dizer a verdade. Então quem ganhar e quem perder vai estar definindo, né? Se ele é um traidor e a mulher dele traiu ele, né? A rainha, né? Traiu ele com um dos cavaleiros ou não. Então a questão estava na honra e na lealdade da rainha. E aí esse cavaleiro que tinha sido o cavaleiro que tinha traído o rei Arthur com a esposa dele foi defender a honra da rainha. Mas era uma mentira isso. E aí o que aconteceu? Se ele perde, ela é uma traidora. Se ele ganha, ela é uma mulher honrada, não traiu ninguém. Então o que aconteceu? Ele ganhou. A mentira ganhou da verdade. Quando a mentira ganhou da verdade, o reino dele acabou. E tudo ficou um caos. Bakumatsu, em japonês. Então, ele ficou ruim, ele ficou em estado de agonia, vivo demais para morrer e morto demais para viver. Ele entrou em agonia e tudo virou uma miséria. Todos padeceram, por quê? Porque a mentira predominou sobre a verdade. Então, só tinha um jeito de retomar a verdade e retomar a Excalibur, que era o Santo Grau. Se ele bebesse do Santo Grau, aí sim ele conseguiria retomar a verdade e com isso a prosperidade do mundo que ele governava. Ele bebe do Santo Grau
e nesse momento ele recupera a vida, ele vai lá e coloca as coisas no lugar. Colocou as coisas no lugar, então ele deixa esse mundo porque a missão dele tinha acabado. Então o Ikigai dele foi esse. Quando ele cumpriu o Ikigai dele, a missão dele, então ele foi recolhido e transportado. Então só essa metáfora da tábula redonda e do rei Arthur já está falando exatamente o que significa a batalha dos juízos. Então você tem que ter argumento. Teve um rapaz aqui que ele falou: Velzi, eu quero fazer um ring game com você, tá? Então nós vamos conversar. Ele que pediu, né? Eu falei: tá bom. Eu falei: eu vou adorar perder para você, porque se eu perder para você, porque você tem um excelente argumento para defender, seja lá o que for que você vai lançar como o tema, né? A proposta do desafio através da palavra. Muito bem. Então aí o que ele fez? Ele disse assim para mim: olha, mas é o seguinte, você vai falar, mas se eu não concordar, eu vou dizer discordo. Aí já não tem como fazer batalha do juízo, porque discordo não é resposta. Se você discorda, você tem que ter um argumento para derrubar o que eu estou dizendo. Se você não tem um argumento para derrubar o que eu estou dizendo, você perdeu. Simplesmente você perdeu. Então eu vou dizer com base sobre alguma coisa. E você vai ter que contra-atacar se você discordar ou não for conivente. Quer dizer, você não está de acordo com o que está sendo dito. Ótimo, então vamos. Só que não pode ser muito um argumento muito comprido, entendeu? Porque não é argumento de um tratado sobre o tema. A resposta ela tem que ser rápida, objetiva, direta e contundente. Sim, sim, não, não. Certo, certo, errado, errado. Né? Não tem que ficar conversando muito. Então, pela forma como, né, os dois samurais discutem, se eles não estão em harmonia, eles estão em conflito. Então, um é A, o outro é B. Um é sim, o outro é não. Então, isso gerou um conflito porque o não diz que é certo, o sim diz que é certo e não necessariamente. Então, eles vão conversar. Mas, se a conversa não resolver a questão, então eles vão sacar a espada e a espada vai definir quem ganha e quem perde. Mas, tem que estar atento a uma coisa. Quando você saca a espada para resolver uma questão de forma definitiva, é porque você já perdeu os combates anteriores, que foi o combate da espada dos olhos, que você olhou, e isso já deveria ter resolvido a questão. Não resolveu. Aí você vai com a palavra. Então a palavra é, primeiro você fala, não resolveu. Depois você pede, também não resolveu. Então você saca a espada e define posição. É essa a ordem, a evolução do processo, né, da batalha do juízo. Então, no Gameplay, você vai ter um espaço virtual que é simulador de situações reais para você poder exercitar a sua mente, o seu raciocínio lógico e deixar a sua mente afiadíssima para quando você voltar para a realidade, para o seu mundo real, você ter uma mente tão afiada que não vai haver situação neste mundo, nesta realidade que nós vivemos, que possa intimidar você, que possa comprometer você. Ou seja, você sempre terá uma resposta adequada, seja qual for a situação, porque você está treinado no mundo das ideias através do Gameplay, que é um espaço virtual para treinar a sua mente através da batalha do juízo. Então você está lá, você faz no próximo Ichigo Ichie, eu vou dar alguns parâmetros para você encontrar o seu Ikigai, que é o seu propósito de vida. Aí você já sabe para que você serve, você já sabe para que você está aqui. Então você passa automaticamente
para o anel da água, que é o fluir, né? O fluir que também está relacionado à adaptabilidade. Você está no mundo, você tem que estar adaptado a ele. A formiga não é ciclo. Os anéis anteriores, você cumpriu todas as etapas e aí você entrou no anel do vazio, que é a conclusão. Então vamos por partes, tá, Angel? Ó, anel da Terra é o Ikigai, que é a sua missão de vida. Quando eu falar sobre o anel da Terra, ela está adaptada ao formigueiro. Tá? Então ela está fluindo dentro do formigueiro porque ela sabe que ela é uma formiga, ela sabe qual é a missão dela e o propósito dela como formiga, e aí a partir do momento que ela existe dentro daquela realidade que é o formigueiro, então ela flui lá dentro, adaptada. Tá? Isso é o anel da água. Então se você sabe que você é um médico, você tem a formação do médico, você vive dentro desse nicho da saúde. Então, o que você precisa fazer? Aí você tem que encontrar o seu espaço dentro desse universo e fluir lá dentro. Mas fluir só não basta, você tem que ter sucesso lá dentro. Tá? Então, quando nós estamos vivendo, né, o nosso Ichigo Ichie, temos que estar adaptado ao mundo através dele e isso tem que fluir, tem que acontecer. Isso tem que ser o seu sustento, porque o sustento é um dos preceitos da vida Ikigai. Então, a vida Ikigai é começar pequeno, libertar-se. Olha, libertar-se é muito profundo, porque você tem que se libertar de todos os paradigmas que estão na sua mente, como um sinalizador de trânsito, o tempo todo dizendo para frente, para trás, pare, avance. Então a sua mente ela está codificada, você tem que simplesmente transformar a sua mente num agente facilitador, né, entre você e o externo, mas ela não pode ficar direcionando a sua vida. Então tem todo um trabalho samurai meditativo para você saber quem é você dentro de toda essa programação aleatória que foi se programando na linha do tempo desde que você chegou nesse mundo até o momento atual. Então você vai ter que fazer ajuizar tudo isso para saber o que é você, o que disseram que era, entendeu? Você tem que se achar nisso e, isso é legal, você mantém, isso não é legal, você tem que deletar, aquilo é legal, não está em mim, então você tem que agregar. Tudo isso é técnica, tá? Existem técnicas para tudo isso. Essa é a proposta do Rimplay. Para isso eu o criei e o desenvolvi, tá? Porque lá nós vamos falar só sobre isso, de uma forma direta, sem mesuras, sem enfeites, né? Nós vamos direto, somos samurais, estamos em combate, espada cruzada, e lá as coisas vão acontecer para deixar a sua mente muito afiada. Então, entendeu, Angel? Você tem o anel da terra para que sirva, o anel da água é adaptabilidade e fluir da vida através do para que sirvo. Só que quando você estiver fluindo, vai surgir conflitos, né, entre você, o seu propósito e o meio ambiente, a sociedade, eu não sei. Em algum momento da sua vida vai ter o anel do fogo, que é o conflito propriamente dito. Existem estratégias para você vencer o conflito. Principalmente se o conflito é o outro, tá? Um inimigo. Então eu vou dizer uma estratégia do fogo que eu gosto, que é a minha favorita e a que eu mais uso quando eu estou em combate, que é agora deixa eu ver como é que era a tradução. Prender a almofada. Prender a almofada. Então essa estratégia do fogo, de prender a almofada, significa uma coisa muito simples. Deixar o inimigo fazer tudo que for útil e interceptar qualquer ação. Não, deixar ele fazer tudo que for inútil. Recapitulando, deixar o inimigo fazer tudo que for inútil e interceptar qualquer ação útil. Isso é prender a almofada. Se você sabe essa estratégia, você nem precisa saber as outras, porque essa já te garante a vitória, quer seja em campo de batalha, quer seja no campo das ideias, né? Então o inimigo ele está falando, deixa ele falar, ele está se esgotando, ele está se confundindo.
Deixa ele falar. Na hora que ele falar alguma coisa útil, você vai lá e intercepta de uma forma direta e contundente. E derruba ele. Porque não adianta você derrubar o corpo, você tem que derrubar o espírito. E para derrubar o espírito, você não precisa derrubar o corpo. E isso que tem que entender. Você não precisa tocar o outro para derrubar. Um olhar, uma palavra com um tom de voz certo, você derruba o outro. É muito profundo, tá? Mas olha só que interessante. Então, você tendo vencido o conflito, né, do anel do fogo, então você acabou entrando no vazio. Ah, Deus, mas faltou o anel do vento, né? Claro, o anel do vento é aquele que está ligado a mudanças. Então, quando os ventos sopram, é uma metáfora. Porque quando os ventos sopram, é aquele momento que algo está chegando na sua vida e que não estava lá, ou algo que estava lá vai embora da sua vida. Então, neste momento é o anel do vento, que representa mudanças. Então, ele está jogando, tirando de você algo ou trazendo algo. Então, o que os ventos sopram. Então, pode ser uma demissão, ou pode ser uma proposta de emprego. Então, seja lá, se for uma demissão, o vento está empurrando você de onde você está para o desconhecido. Se for uma promoção, é a mesma coisa, só que um é positivo e outro negativo. Mas pode ser sofrido dos dois jeitos, porque de repente é uma proposta tentadora e você está apegado ao que você conhece e não quer experimentar o novo, por mais tentador que seja. Ou você é obrigado a procurar uma nova oportunidade que nem existe, porque aonde você está não querem mais seu serviço. Não importa se não querem mais seu serviço ou se estão oferecendo uma oportunidade para você. Significa que o seu tempo naquele lugar acabou. Então, quem tem Tai Chi, né? Tai Chi Chuan é a arte que vai ensinar você a ter uma atitude Tai Chi. A atitude T, lembra? De manter o equilíbrio e surfar dentro dessa instabilidade. Então, quem tem Tai Chi entende o anel do vento. Sabe que o vento está soprando para aquela direção. Então, ele sabe como se transportar. Em outro momento, a gente pode estudar com mais profundidade. Então, nisso, você sabe para que você serve, você fruiu e foi bem sucedido, mas aí o anel do vento veio e tirou você de onde você estava para levar para algo que você desconhece, que é o desconhecido, tá? Gera um conflito, às vezes o anel do vento é através de um conflito, onde há uma briga, um desentendimento, que também não deixa de ser o anel do vento influenciando naquela situação, para que o conflito transforme a sua vida. Seja lá como for, quando acaba o anel do fogo, você entrou em vazio. Por quê? Porque aquilo que você fazia já não dá para fazer mais. E o que você vai fazer? Vai começar um novo ciclo, tá? Vai começar um novo ciclo. Então, se o mundo que eu conheço não existe mais, então você volta para dentro e faz a pergunta: para que isso está acontecendo? Para onde está me levando e a que velocidade? Através das 3 perguntas, você olha e fala: isso eu não posso fazer, mas o que eu posso fazer? Que foi o meu caso quando eu tinha 25 anos. O que eu fazia, não podia fazer mais. Então, o que eu posso fazer dentro, né, da minha realidade neste momento? Ah, dá para fazer aula de yoga. Então, eu vou fazer aula de yoga. Aí, dentro da aula de yoga, eu descobri que tinha o Kung Fu. Nossa, legal, vou fazer Kung Fu. No Kung Fu eu descobri a medicina tradicional chinesa. Ah, que ótimo. Dentro dessa medicina tradicional chinesa eu descobri a espada Tai Chi. E aí sim eu comecei o meu novo ciclo. Porque eu encontrei o meu Ikigai. A minha razão de ser, que era a espada chinesa. Tá? Então é isso. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Espero ter respondido. Aqui, ó. Deixa eu ver. O santo grau é o sangue de Sananda? Angel, que isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso.
Espera um pouquinho. Deixa eu ver o que você falou mais. Ela está dizendo aqui, eu posso usar o ataque do meu oponente contra ele? Sim, né? Porque ele soube atacar, mas talvez não saiba lidar com o ataque dele. Angel, é isso mesmo. Você usar a força do inimigo, né, a seu favor e contra ele. Então, é muito simples. Empurrou, puxa. Puxou, empurra. Tá? Se a pessoa está empurrando e você empurra também, aí isso é o confronto do estúpido, que é dentro do Neijá, que é a força interna, se fala que é a arte, né, dos carneiros montanheses. Por quê? Porque eles ficam se chifrando, até que aquele que tem menos resistência perde. Mas até saber quem tem menos resistência, eles vão ficar se chifrando, né? O carneiro montanhês. Então, se um bate, você bate junto e bate. Então, isso é uma luta pela resistência. Então, aquele que está com maior resistência, ele vai ganhar. Isso não significa que ele esteja certo e que ele seja melhor. Isso está dependendo de um condicionamento orgânico, não espiritual. E quando nós estamos falando de Neijá, quando nós estamos falando de Gorin no Sho, quando nós estamos falando de samurai, nós estamos falando de força espiritual. Tá? Espiritual e das inteligências. Então, deixa eu ver o que mais. Mas ele não saiba lidar com o ataque dele. Então, mas a questão do ataque dele seria como você vai receber o ataque, né? Então, na verdade, seria um contra-ataque. Se ele faz um ataque e tem um contra-ataque e ele não se adapta, olha, ele não se adapta, anel da água, né? Ela entra aí já, o anel da água, ele entra já dentro do próprio anel do fogo, que é a adaptabilidade. Então, se ele faz uma ação, mas essa ação se volta contra ele, ele tem que se adaptar a essa ação para neutralizar e não sucumbir no processo, entendeu? Deixa eu ver o que mais. Então, a Angel, ela tá falando assim, né? Que apesar dela estar sempre transbordando, né, sem parar, ela continua sentindo um vazio. Então, esse vazio é a ausência de algo que é importante para ela. Não é um vazio pleno, porque o vazio pleno é quando você está satisfeito, né? Tudo é exatamente como você gosta e quer. Então, você venceu os anéis todos, porque você concluiu todos os anéis e entrou no vazio pleno, que foi o caso do Siddhartha, né, que é o Buda Gautama. Ele concluiu todos os anéis e entrou no vazio, que é o estado búdico, o vazio pleno. Ele se satisfez, ele encontrou o que ele procurava. Agora, você pode fazer a mesma trajetória e chegar lá e não encontra nada. Você venceu tudo e não encontrou nada, como foi o meu caso. Eu venci o mundo fora, profissionalmente, emocionalmente, venci tudo. Mas encontrei um enorme vazio. E aí foi onde eu deletei tudo e fui para o desconhecido começar um novo ciclo, né? Porque tudo aquilo que eu conhecia não dava para eu continuar fazendo. Não porque eu fui demitida ou porque eu era uma má profissional. Não, muito pelo contrário. Eu peguei o anel da terra e desenvolvi até chegar no vazio. Ou seja, eu consegui o auge daquilo que eu me propus a fazer. Venci todos os conflitos, soube lidar com as mudanças de todo o processo e me transformei numa vitoriosa. Você quer ver uma coisa? Quando eu era estagiária, eu recebi uma proposta muito boa de emprego. Eu fiquei muito feliz. Mas por uma questão de política, eu não pude assumir, né, e aceitar. Eu não pude assumir e o médico que tinha me contratado não pôde manter, né, o contrato comigo. Eu fiquei muito triste, porque eu falei, cara, se ele me quer como uma profissional na equipe dele, como vem alguém e diz que não, que tem que ser fulano de tal e não eu?
Aí acontece o quê? Os ventos sopraram e me tiraram do tabuleiro. Você entendeu que os ventos sopraram e me tiraram do tabuleiro? Só que eu não aceitei aquilo como uma resposta, como um checkmate. Falei, não, se eu sair desse tabuleiro, aí sim é que eu vou perder. Eu tenho é que jogar direito para poder vencer esse jogo. E fiz uma estratégia que fez com que eu virasse o jogo e a própria pessoa que tinha, né, de uma certa forma, me tirado do tabuleiro, ela mesma me recolocou no tabuleiro, mas num tabuleiro muito maior e muito melhor. Porque o que aquela instrumentadora ganhava por mês, eu ganhava em cirurgia. Eu trabalhava numa cirurgia de 1h30, no máximo, e ela trabalhava o dia inteiro. Ela entrava às 7 e saía às 5 da tarde. O almoço dela era uma vitamina ou um shake que ela tomava no meio da cirurgia, porque a circulante ia lá, tirava a máscara, ela bebia e continuava operando. Então você percebe que o que parecia ser um desastre, de repente eu transformei tudo aquilo e virei o jogo e acabei tendo um resultado muito melhor do que se eu tivesse falado, ai, nossa, coitadinha de mim, agora o que eu vou fazer? Bom, não tem jeito. E aí acabava o estágio e eu estava fora e seria mais uma, né, instrumentadora ociosa, junto com um grupo enorme de instrumentadoras que eram formadas, mas não arrumavam emprego, tá? Eu tenho muitas histórias para dizer sobre conflitos e os ventos sopram durante a minha trajetória, enquanto eu estava me preparando e me formando para ser uma profissional dentro da instrumentação cirúrgica, tá? Então, tá sentindo vazio com tudo que faz? Porque não tá fazendo o que tem que ser feito. Tem que descobrir o que é que tem que ser feito, tem que descobrir o seu Ikigai. Vai para os preceitos, sabe? Vai lá. Para que eu sirvo? Vai ter que buscar. Bom, isso eu vou falar no Anel da Terra, tá bom? É melhor. Programação aleatória à Matrix, né? Em outras palavras, programação aleatória à Matrix. Bom, pelo que eu estou entendendo, a Matrix, ela não faz uma programação aleatória. A Matrix, ela faz uma programação específica na sua cabeça para você ter a resposta que ela quer que você tenha. E você, dentro dessa programação que foi feita pela Matrix, você acredita que você é aquilo e vive aquilo e fica feliz. É a pílula vermelha ou a pílula azul? Entendeu? Você escolhe viver uma vida de Matrix ou viver a verdade, seja ela qual for. Eu tive uma pílula verde, uma pílula azul e uma pílula vermelha num momento da minha vida, tá? Quando eu estava no caminho samurai. Então, em algum momento, eu tive que escolher entre a pílula azul e vermelha. E foi nem tinha Matrix ainda, esse filme nem existia, eu vivi isso. Porque quando eu cheguei para assumir a espada japonesa, o samurai, que tem todo, né, uma conduta que você tem que fazer juras, porque se você não é, você não é. Ou você faz, ou você não faz, ou você é, ou você não é. E se é para não ser, então eu nem faço, porque se é para fazer, tem que ser. Então me foi colocado bem claro: ou você assume a espada japonesa agora, e um caminho se abre, ou você fala, não, não quero, e aí você volta para o mundo e a sua vida vai ser muito legal. Você vai acordar de manhã, nas férias você vai passar numa praia, e vai fazer, sabe? Vai ter uma vida mundana, feliz e normal. Nem pensar que eu quero isso. Eu já deixei isso para trás, lá atrás. Pensar em ter uma vida mundana, feliz, tudo certinha, né? E tudo dá certo, uma casa bonita, dinheiro, e praia, e viagens, e muito glamour, não, pra mim isso é um tédio. Não, eu já deixei isso lá atrás. Só de pensar nisso, falei, não, eu quero o caminho da espada, com tudo o que eu vou encontrar na frente. Mas esse é o meu caminho, essa é a minha verdade. Então, a partir daí, então, deu-se início, né, a todos os protocolos que foram necessários para mim, no meu caminho, para poder, né,
musubi, me fundir com a realidade samurai. Eu posso falar só até aí, através da palavra, tá? Então, em relação à Matrix, seria isso. A programação aleatória é aquela que vai acontecendo durante a sua existência de vida. Você nasceu, a sua mãe disse o que tinha que ser feito, o seu pai disse, seu irmão disse. As experiências que você teve durante a sua formação até a fase adulta também é uma programação aleatória, porque vai depender de como a menina, como a criança respondeu diante dos problemas e das soluções que ela experienciou durante essa trajetória de vida, baseado e fundamentado no que ela tinha simpatia, antipatia ou empatia, entendeu? Às vezes você tem medo de uma coisa. O que a menina tinha medo, a mulher hoje não tem. Mas quando a menina tinha medo, fez uma programação aleatória. Porque a menina não tinha o que você tem hoje, tá? Mas só que aquela menina continua com medo daquilo. A mulher não, mas a menina sim. E quando você se deparar com aquilo, a menina vai ficar com medo e ela vai te tirar do jogo. Ou vai fazer você perder o jogo, porque você não vai estar 100% no seu combate. Uma parte sua vai estar querendo fugir. É assim que funciona. Aí vem de novo. E se eu sei lidar com qualquer situação e não vejo ela como um ciclo? Eu posso muito bem possuir todos os anéis, sobretudo o anel do vazio, né? Então, Angel, isso que você falou é uma redundância, porque se você está no anel do vazio, é porque você concluiu e dominou todos os ciclos anteriores. O vazio é quando você não tem o propósito de vida. Se você está no vazio de ausência, você não cumpriu nada ainda, você não começou nem o anel da Terra, tá? Então temos sempre o anel do vento, não é? Porque os ventos vão e vêm e jamais ficam estagnados. Muito interessante isso que você falou. Porque vento, ele tem que estar em movimento, tá? Assim como a água tem que estar em movimento. Então vento é a energia da atmosfera. Um quarto que fica fechado, que não tem movimento de ar, aquele quarto, a energia parada, ela vai criar uma atmosfera de estagnação que vai deixar as pessoas doentes e sem prosperidade. Isso é a arte da arquitetura energética do vento e da água, que é o Feng Shui, né? Feng, vento, Shui, água. Então, são dois elementos que, para estarem vivos, têm que estar fluindo. Então, a casa tem que ser muito bem ventilada e a água tem que estar em movimento para estar viva. Então, o que a Angel falou é uma verdade. Por quê? Porque vida é movimento. Vida é uma constante transformação. A isso os chineses chamam de Tai Chi, que é a constante transformação. Nós estamos avançando a cada segundo. Isso é o Ichigo Ichie. Então, cada momento ele é único e jamais será repetido, porque será substituído pelo anterior. Pelo posterior, entendeu? O anterior vai ser substituído pelo momento seguinte. Então, quando você faz a forma do Tai Chi, que é um encadeamento de X movimentos, você está treinando a sua mente a se adaptar às situações que estão impelindo você a ter uma expressão psicoemocional e motora simultâneas. Então, hora você tem que chutar, hora você tem que recolher, hora você tem que expandir, hora você tem que golpear, hora você tem que defender, hora desviar, hora empurrar. Então, esses movimentos sequenciais do Tai Chi Chuan está treinando a sua realidade, corpo, mente e espírito, a estar uno dentro da instabilidade que está o tempo todo se transformando. E com isso, de tanto você fazer isso todos os dias, uma hora você vai entender. Uma hora vai dar aquele start. Uma hora você vai compreender o tal. Tá? Porque o tal não pode ser dito, mas não existe cláusula que diz que não pode ser aprendido. E aprender só através da experiência. Tá aí uma revelação para você do Tai Chi Chuan, que é a arte taoísta de transmissão do tal por excelência através da experiência. Vamos continuar.
Então, Matrix são as crenças, porque é isso que está enraizado, e o que está fora de nós são hologramas. Uau, a Angel tá inspirada hoje. Caraca! Angel, você falou que Sananda é Jesus Cristo, né? Tá, Sananda é Jesus Cristo, mas você sabe o que é Jesus? O Cristo. Porque Cristo é título, tá? E Jesus foi um homem que viveu o Ikigai dele. E para viver o Ikigai, você tem que se comprometer. E para você ser um comprometido no seu Ikigai, que é a sua missão de vida, você tem que estar disposto a morrer por ele. Pelo seu Ikigai, tá? Se o que você está fazendo, você não dá a vida pelo que você está fazendo, então não é o seu Ikigai. E você não está comprometido, tá? Então Jesus foi um homem comprometido com a missão dele, o Ikigai dele. E para salvar, né, pessoas, você tem que se comprometer. Você não vai conseguir salvar pessoas se você não se comprometer. Você pode ajudar pessoas, você estará envolvido, mas em nada aquilo vai comprometer você. Tem que ter tudo isso muito claro na mente. Então veja que um ring game, a batalha dos juízos, é uma batalha dos juízos, onde você vai se ajuizar de forma madura, consciente e lúcida de todos os processos. De todos os processos. Em qualquer situação. Então Jesus, né, que foi o homem que recebeu o título de Cristo, Cristo é iluminado, assim como Buda é iluminado. Então Siddhartha, o Buda, Siddhartha, o iluminado, Jesus, o Cristo, Jesus, o iluminado. Por quê? Porque eles entraram no vazio pleno, tá? No vazio pleno. Agora, o Santo Grau está relacionado, eu não ia falar, mas então eu vou falar. O Santo Grau, ele está relacionado ao cálice que Jesus usou na Santa Ceia. Onde ele, através daquele cálice, ele fez um ritual mágico que transformou o vinho no sangue, que ele estaria derramando logo após, e o pão em seu corpo, que seria o alimento para nutrir o espírito. Isso significa consciência, porque o corpo dele, através do pão, é a consciência. Então eu vou falar uma coisa muito importante agora, tá? E você vai entender. Quando você vai numa igreja católica, esquece esses paradigmas, entendeu? Da Matrix. Tá? Esquece isso. Porque na história, porque esquece, apaga. Vamos ver a coisa dentro da realidade. Quando você vai numa igreja católica, né, para a comunhão, comunhão é se unir, fazer um musubi. De que com o que? De quem com quem? Você com o Cristo. É o Cristo, tá? O iluminado. Muito bem. Então você vai lá, vai pegar a hóstia. O que é a hóstia? É um círculo muito fininho de trigo que você põe na boca, em cima da língua, e se mantém recolhido até aquela hóstia desaparecer de dentro da sua boca. Não é um alimento para ser engolido, ou seja, não é um alimento para o corpo orgânico, é um alimento para o espírito. Então, quando você pega aquela hóstia, ela magisticamente, ela está impregnada com o pão nosso de cada dia. O que você precisa naquele momento? Qual é o pão nosso que vai te alimentar naquele momento? A hóstia vai estar com este alimento, com esta nutrição espiritual. Você vai pôr na língua e vai ficar em silêncio. Por quê? Porque a energia que ela continha, que foi impregnada naquela parte material, que é a hóstia, que é uma coisa bem fininha de trigo, é só um meio para que algo impregne no meio, para que seja o veículo para você alimentar seu espírito. Então eu vou falar uma coisa dentro da medicina tradicional chinesa. A língua é o broto do coração.
Então, o que estiver na língua vai direto para o coração. E do coração vem para a mente. Tá? Então, a boca, ela é onde você absorve a parte vibracional, né? A parte energética, a vibração do que você come. Então, o que você come em termos orgânicos, você engole e vai para o organismo. Mas o que você come em termos energéticos, a boca absorve. E vai alimentar o espírito. Entende? Então, isso é muito importante. Então, quando você fala do Santo Grau, que o rei Arthur bebeu do Santo Grau e a vida voltou, é exatamente isso. Eu vou deixar para você entender, juntando essas peças de quebra-cabeça para formar, né, o seu quebra-cabeça e entender o que essas peças estão dizendo e mostrando, tá? Porque também não é legal eu ficar te dando a imagem pronta. Você tem que aprender a pegar as peças e ir montando essas peças, até você olhar e falar, nossa, entendi. Porque tudo na vida está solto em peças de quebra-cabeça. Peças de quebra-cabeça, peças de quebra-cabeça, tá vendo? É uma peça de quebra-cabeça. E essa peça, ela tem um olhinho, olha que legal, um olhinho. E eu achei essa peça quando eu estava procurando uma peça de quebra-cabeça para fazer o logo da Vida Ikigai. E eu falava, mas qual é a peça perfeita do quebra-cabeça que a pessoa bata o olho e entenda? E aí, na Liberdade, eu andando, na hora que eu vou atravessar, estava na guia da esquina essa peça, bem ali. E eu olhei e falei, nossa, é ela. E tem até um olhinho. É assim que funciona o universo, que conspira a seu favor quando você está afinado com ele, tá? Então eu acho que agora a gente concluiu, né? Ninguém mais perguntou nada. A Angel também parece que ficou satisfeita com as respostas, porque ela não perguntou mais nada. Então esse nosso Ring Game, né? Online, ao vivo, no Facebook, se concluiu, ok? Então, nós vamos mais um pouquinho, vamos dar uma pausa e vamos voltar para falar sobre o anel da Terra propriamente dito, tá bom? Então, domo arigatou gozaimashita. Arigatai. Matane.